Põe no Instagram. Eu vou pôr. Ok. Ok. Verdade, não entrou ainda. Meu Deus. Eu vou deixar aqui. Oh, Deus. Achei. Bom, agora foi. Estou com dificuldade aqui. Deixa eu tirar aqui de você. Minutinho, estamos chegando. Agora foi. Você está ao vivo, estamos ao vivo lá no Instagram também. Podemos começar? Podemos começar. Bom, pessoal, muito boa tarde. Bom princípio de noite para todo mundo. É uma alegria estar com... Começar? Podemos começar. Podemos. Já estamos começando. Muito boa tarde. Vamos para frente? Pode. Então, pessoal, muito boa tarde. Bom princípio de noite para todo mundo. Nós estamos com uma live muito legal hoje. Eu acho que é imperdível. Vocês já imaginaram discutir criatividade e inovação em tempos de crise? É uma grande responsabilidade e é também uma forma de interagir com pessoas que conhecem esse assunto e têm dúvidas sobre esse assunto. Eu sou o professor engenheiro Eduardo Coelho, para quem não me conhece, agradeço pela participação das pessoas, né? Eu já fui deputado federal, já fui reitor da PUC, por 2 gestões, fui secretário de Obras e de Educação de Campinas, e nesse tempo ganhamos experiência para poder as questões da criatividade e da inovação. Também fui um dos fundadores da Metrocamp, faculdade onde o professor Tadeu Bretas, nosso convidado de honra, é professor. Ele foi formado pela PUC de Campinas em Publicidade e Propaganda, fez na ESPM a sua pós-graduação, depois mestrado em Administração de Empresas na Unimetri, instituição de grande prestígio. Ele é sócio-diretor de 2 empresas que são muito respeitadas. Ele é professor da Metrocamp, é também professor da Unicamp, nos cursos que são para a área executiva, no MBA, em Criatividade e Ideation. Então, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui, Tadeu Bretas, porque você é uma referência, você é um nome que todo mundo respeita, por tudo que você já fez e certamente pelas boas ideias que você vai apresentar para nós hoje. Um grande abraço. Professor, muito obrigado. A honra é minha, na verdade, em estar aqui com uma pessoa que eu admiro há muito tempo, professor Eduardo Coelho, que faz parte da história da cidade em vários níveis, e no nível que me toca em especial, na academia, né? Eu trabalho lá na Unimetrocamp, então é uma alegria enorme estar dividindo um tema que eu penso que todos vocês aí que estão nos ouvindo, gente, ele vem a calhar nesse período complexo que a sociedade está vivendo, né? Então, assim, quando o professor Eduardo Coelho me fez o convite, eu me senti, falei, puxa, que legal debater esse assunto com quem tem uma trajetória, sem dúvida, na cidade. Então, professor, tudo que eu quero nesse mundo é que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas saiam dessa live logo mais com a sensação de que valeu muito, de que criatividade é algo que, graças a Deus, todas as pessoas que estão aqui querendo saber mais a respeito, vão falar, poxa, eu posso desenvolver essa habilidade. Então, vamos juntos, tenho certeza que vai ser bem agradável para todos vocês. Muito bem. Tadeu, a gente já tinha um ambiente de crise antes da pandemia.
Eram 13 milhões de desempregados, dificuldade, a inflação ainda não estava dominada, a curva da economia começava a melhorar, mas a gente ainda tinha, no mercado de trabalho, grandes dificuldades. A gente tinha desempregados e, ao mesmo tempo, empresas sem capital de giro, com dificuldades enormes, até em função das disputas internacionais, que as empresas têm que se adaptar e tudo mais. De repente, surge a tal da pandemia, surge essa crise, que aumenta uma crise já existente. Como é que a gente pode falar em saídas, em criatividade e inovação, com uma crise mundial, com esse vírus terrível e novo, que surpreendeu a todos e que está vitimando pessoas? Eu aproveito para, em seu nome também, nos colocarmos, vamos dizer assim, numa situação de trazer um alívio para essas famílias que tiveram seus entes queridos falecidos nesse período. A gente se solidariza, gostaria naturalmente que nunca tivesse acontecido isso, e por isso mesmo é necessário colocar máscara, higienizar as mãos e todo mundo se precaver, porque senão a consequência pode ser muito difícil. Mas, enfim, retoma Tadeu Bretas. Nosso Legal. Bom, acho hiper importante colocar, a gente tem estudado criatividade e inovação há bastante tempo, é minha área de estudo e de trabalho. Eu tenho uma informação importante para todos que estão nos ouvindo. Inovação e criatividade não nascem em períodos necessariamente de abundância de recursos. No momento que as nações estão, vamos dizer assim, se dando muito bem do ponto de vista econômico, quando o macro ambiente econômico está andando bem. Inovação e criatividade nascem em momentos de crise. Isso é histórico para o ser humano. A necessidade é mãe da invenção. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, Tadeu, mas eu tô tão para baixo, eu estou vendo um monte de notícias aí, como é que você quer que eu seja criativo? Pois bem, das muitas lives que eu fiz nesse semestre para diferentes instituições sobre esse assunto, vinham esse tipo de pergunta, né? Surgiu esse tipo de pergunta. Como é que eu faço para, no momento em que eu acabei de sair do noticiário, eu estou com números terríveis na minha cabeça, como é que eu faço para pensar criativamente? Então, a primeira boa notícia dessa live é a seguinte, que não espere que as coisas fiquem perfeitas, até porque nós sabemos que perfeição não existe, para que você decida criar, para que você decida encontrar uma saída, uma porta para o seu negócio, né, para a sua vida. A gente pega e começa a analisar a história dos países que passaram por crises, a gente descobre que países que mais inovaram em períodos assim que estavam destruídos por uma guerra, ou por uma crise, por uma doença. Inovação nasce desse momento de reinvenção do ser humano. O ser humano é criativo quando ele não tem recurso. Quando me perguntam assim, Tadeu, qual criança é mais criativa? Eu digo logo de cara, toda criança é criativa. Mas aquela que tem que inventar o próprio brinquedo, essa é muito criativa. É mais criativa, né? Muito, porque é o que nós temos que fazer agora, né, professor? A gente tem que inventar, nós temos que encontrar portas. E está dentro da gente isso. Eu tenho andado em alguns bairros, conversado com as pessoas, tenho conversado com empresários de empresas, de uma forma geral. No bairro, tem muita gente que começou a fazer máscara, começou a vender máscara, e agora quer criar um negócio em cima disso. Outros começaram a fazer quentinha, aquela refeição, que foram entregues em delivery, e essas pessoas hoje têm condição de montar uma empresinha sobre isso. A gente vê a criatividade e a inovação acontecendo nos níveis de empreendedorismo mais, vamos dizer assim, de menor poder aquisitivo, e na área das grandes empresas, ou é o home office, ou as articulações através da internet, reuniões nas escolas, a educação à distância, os ambientes de aprendizagem dos professores, continuando, né, no seu caso, você lá na Metocamp deu um semestre inteiro à distância, exatamente em função dessa crise, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, as empresas,
e as pessoas, como é que elas devem agir para se defender nesse momento e continuar tendo a criatividade que é sempre demandada delas? Bom, primeiro eu vou falar da PJ, né, das empresas. Eu acho que urge, já passou do tempo, professor, das empresas começarem a pensar em inovação, não como algo que faz parte de um conjunto que eu chamo de soft skills, né, de habilidades leves. Eu penso que as empresas têm que começar a se preocupar em ter uma cultura de inovação dentro delas. Eu tenho dado apoio para muitas empresas de diferentes portes aqui da região de Campinas, que querem entender como é que elas criam, veja, muito mais do que um departamento. Eu não estou falando da empresa colocar lá numa sala, uma porta escrito assim, departamento de inovação, não é nada disso. Quando a gente fala em uma empresa, pensar no seu futuro, eu penso que ela tem que conseguir fazer com que todos os seus colaboradores, respeitando os tempos, né, do seu trabalho, os times que eles têm nos seus trabalhos, que eles pensem de maneira espontânea em olhar para algo que a empresa produz e se fazer a seguinte pergunta: como isso aqui poderia ser melhor para o nosso cliente? Então, inovação, aquelas empresas que veem inovação ainda como algo assim, isso daqui é uma perfumaria, isso daqui é algo que um dia eu me preocupo a respeito, ou eu vou falar que eu sou inovador só para eu poder ter um discurso bem articulado e atualizado, essa empresa tem tudo para ser atropelada por esse mundo exponencial que nós estamos vivendo. Então, assim, o recado para as empresas é esse. Para as pessoas físicas, tenha você um pequeno negócio, ou esteja você trabalhando numa empresa, eu iria em busca também do desenvolvimento da habilidade criativa. Existem muitos caminhos para isso. Eu não me conformaria em estar fazendo as coisas do mesmo jeito que você sempre fez. Isso é um perigo hoje em dia. Aliás, é sempre perigoso. Tá certo. O professor Tadeu, eu queria pedir que você também participe no Instagram. Ok. Transmitindo também pelo Instagram, tá bom? Professor Tadeu, ligado eu a queria você. pedir que você também... Vou pegar aqui, estou solicitando a participação, professor. As pessoas que me seguem no Instagram, por favor, entrem lá. Isso. Vai ser muito legal. Perfeito. Já estamos lá. Então, já demos aí o link para a entrada das pessoas. Sua, né? Nós estamos aguardando liberar o Instagram aí, tá bom? Ok, perfeito. Você tem que liberar aí, porque aparece para mim aqui que sim, estou aguardando você. Tá eu liberei, eu acredito que dentro de instantes... um delay. Tá bom. Tem um então, vamos delayzinho continuar. Bom, nós estamos falando de pessoas que tomaram novas atitudes no período. Então, Nós estamos numa etapa... Com certeza. Se você tiver aí do outro lado uma empresa especializada, ela... Está tendo está tendo um probleminha aqui. Professor, sugiro prosseguirmos até que eu consiga. Tá, vamos. Tá bom, vamos lá. Então, eu queria ver com você o seguinte. A sociedade moderna é uma sociedade que vai virar 5.0 já. Uhum. Toda a tecnologia que hoje é 3.0, 4.0, na Coreia, no Japão, na China, já é 5.0. Ou seja, sim, toda a aparelhagem, todo o mecanismo de interação entre as pessoas vai ficar cada vez mais nítido, cada vez mais poderoso, próximo, e as pessoas vão poder criar coisas com muito mais potência e originalidade, e ao mesmo tempo com eficácia, tá certo? Uhum. Essa sociedade nossa ainda resiste um pouco. Como é que você vê essa mudança de cultura e a criatividade e a inovação que nós devemos ter para acompanharmos essa nova onda mundial que vai nos assolar também daqui a pouco? Nós estamos passando por uma onda que é da pandemia, depois nós vamos passar por uma onda que é do impacto tecnológico na vida das pessoas e das organizações, tá certo? Certo. Boa pergunta, professor. Olha, existe uma resistência natural do ser humano à mudança. E quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em economia criativa, isso pressupõe você mudar aquilo que você vinha fazendo.
mas não é só mudar aquilo que você vinha fazendo, é mudar a sua forma de pensar também. Por que hoje uma startup consegue escalar rapidamente o seu negócio e, de repente, você percebe que ela começa a ganhar participação de mercado e crescer em segmentos que não mudavam há muitos anos? Porque essa startup provavelmente entendeu melhor qual é a dor do público dela, seja de um cliente de um produto ou de um serviço. Ela fez um trabalho com mais agilidade, mais atualizado, e ela consegue ser muito mais dinâmica que uma organização linear. Mas mudar para o ser humano é muito complexo. Olha que dado interessante, professor. O Brasil ocupa a 68ª posição no ranking de inovação. É uma posição muito lá para trás, perto do que nós deveríamos, onde nós deveríamos estar. 68º lugar. Nós temos países muito menores e que não têm a quantidade de universidades que nós temos, que estão na nossa frente. E por que isso? Porque está relacionado a investimento em ciência, está relacionado à iniciativa privada acreditar que deve inovar no Brasil, e não apenas pegar as inovações das suas matrizes e outras plantas que são criadas fora. Então, há que se ter um incentivo muito grande para que essa inovação aconteça no nível municipal, nível estadual e nível federal. Então, para que a gente consiga falar em uma sociedade em 4.0 e uma sociedade 5.0, como nós temos, por exemplo, um benchmark mundial, que é a Coreia do Sul, há uma mudança de mentalidade que precisa começar a caminhar. A boa notícia é que já existem movimentos no Brasil, muitas vezes capitaneados por universidades, por aceleradoras de startup. O ecossistema brasileiro está melhor em relação a 10 anos atrás. Eu faço parte desse ecossistema. Então, assim, para a mudança tecnológica de um país, para uma mudança no sentido de uma inovação, há que se ter uma mudança de mentalidade da sociedade como um todo, começando pela gestão pública, passando pela iniciativa privada, para que as pessoas tenham apoio. Inovação exige, nas empresas, eu falo que é top-down. A alta direção tem que comprar a ideia para que as pessoas que estão embaixo inovem. Ora, se a gente faz um paralelo com a gestão pública, a gente tem que acreditar o seguinte, que quem está à frente dessa gestão precisa ser alguém que emana essa cultura de inovação. Então, é muito apropriado a gente estar discutindo isso no momento que estamos próximos de uma eleição. Né? Então, é fundamental colocar que essa mentalidade começa em quem comanda esse conceito de inovação. Está muito bom. Um dia desses, eu propus a criação de uma onda cultural. O que seria isso? Uma coisa que fosse crescendo dos municípios para o Estado, para a União Federal, né? No sentido de apoiar os artistas. A gente tem visto os artistas, que são aqueles que têm grife, né? São apoiados por grandes corporações e tudo mais, fazendo lives. E agora chegou o momento dos artistas, que talvez não tenham a mesma repercussão nacional, fazerem nas suas cidades, no Estado, criando essa onda cultural. Conseguimos aprovar em Brasília, no Congresso Nacional, a Lei Aldir Blanc, que é exatamente 3 bilhões de reais, distribuídos metade para os estados e metade para os municípios, para viabilizar que essa atividade cultural pelos agentes culturais aconteça e protegendo aqueles que hoje não estão podendo fazer nada. Então, eu vejo assim, o pessoal da área cultural está procurando, de alguma forma, suprir essa distância que tem dos seus fãs, das pessoas que admiram a cultura e a arte, e estão conseguindo fazer uma série de lives para viabilizar a oferta de museus, algumas coisas que ele possa fazer, até de artesanato e tudo. Eu estou vendo uma crescente criatividade nessa área cultural que antes a gente só via nos grandes espetáculos, vamos dizer, nas televisões, nos bares, restaurantes, etc. Agora a gente, vamos dizer assim, um renascimento da cultura do Brasil e dos seus agentes culturais dentro das lives. O que você acha das lives de hoje? Olha, professor, ótima pergunta. Aliás, está gostoso discutir, porque as perguntas são muito provocantes, né? E provocantes no bom sentido.
houve uma ascensão meteórica das lives de pessoas que pertencem, vamos dizer assim, ao Olimpo, né, da fama, e essas lives elas começaram muito fortes e depois elas tiveram uma queda na sua audiência. E aí isso abriu espaço para aquele artista que começou a utilizar o canal digital de maneira inteligente, e isso começou a crescer. Porque, veja, a pessoa que já tem a mídia a favor dela, quando ela põe na internet que ela vai fazer uma live, ela sobe para a casa dos milhões rapidamente. Agora, esse apoio, esse olhar para a cultura como um todo, para aquele artista que está aí na cidade fazendo o seu trabalho, ele é mais que necessário. Acho que se esse artista pensar de maneira estratégica e entender a live como um canal que veio para ficar, e se ele souber não cair no erro da superexposição, que a gente estava comentando nos bastidores, né, que é você estar tão presente que deixa de ser novidade, se ele souber dosar essa sua participação, essa ferramenta, ele vai muito bem, ele vai ter um público cativo. Eu tenho um amigo músico que esses dias me perguntou, Tadeu, como é que eu devo fazer? Eu falei, olha, tenha 2 palavras em mente, relevância do que você vai trazer do seu trabalho cultural, da sua música, ele é cantor, e dê um intervalo no Instagram, enfim, nas redes sociais, para onde os seus canais, para que não fique uma coisa tão... Uma política cultural nesse sentido, e parabéns, professor, por essa iniciativa, né, que foi trazida aqui para a gente, porque isso é fundamental, porque isso faz um cruzamento entre uma ferramenta muito poderosa, que são esses canais digitais, e esses artistas que precisaram também se reinventar e deixar um banquinho do bar para sentar diante, né, no seu estúdio em casa e fazer o trabalho. Exatamente. A Silvia Coelho, minha esposa, você deve conhecer, te admira. Sim. Ela está dizendo, obrigado pela sua participação e de todo mundo, né, nessa live. Sim. E vai contribuir muito para a discussão e encontros e saídas, né, por meio de inovações e criatividade na pandemia. Ela diz que a necessidade é mãe da inovação, né? Isso. Também concordo. E ela pergunta o seguinte, qual seria um exemplo de mobilidade criativa? Como é que a gente cria essa mobilidade através da criação, propondo novas alternativas? Acho importante, primeiro, a gente colocar que é comum algumas pessoas acharem que não são criativas, que não têm essa capacidade de gerar alternativas, de pensar em saídas, de reinventar o seu negócio, a sua forma de trabalhar. A gente vem discutindo isso nessa live desde que começamos, né? Acho importante eu dizer aqui que os N estudos, boa parte desses livros que estão aqui atrás são sobre esse assunto. Eu tenho me debruçado há anos sobre criatividade e inovação, e está mais que provado que criatividade é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Depende de atitude, mas é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E o que é melhor, isso independe da área em que você estudou ou da sua área de trabalho. Eu conheço pessoas em todas as profissões que são criativas e inovadoras. Muitas pessoas costumam rotular, falar, não, Tadeu, inovação é coisa de artista, é do designer, é do músico, é daquela pessoa que pinta. Gente, esqueçam isso. A habilidade criativa pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que trabalha em qualquer área. Eu conheço matemáticos criativos, físicos criativos, gestores públicos criativos, estou diante de um aqui. Eu conheço pessoas que não têm nem estudo e são muito criativas. Nunca sentaram num banco escolar e são muito criativas. Então, criatividade é atitudinal. Primeiro, a pessoa precisa ter uma autoestima desenvolvida de tal forma que ela acredite no seu potencial. O segundo ponto, ela tem que se permitir se descontrair um pouco. Criatividade nasce de uma visão, um olhar de estranhamento para a vida, do olhar curioso da criança. Não adianta a gente ficar o tempo todo obcecado em solucionar um problema se a gente não se afastar dele. As melhores ideias surgem quando a gente se afasta dos problemas. É isso. Você sabe que a nossa vida sempre foi movida pela educação, né? Sim. Sempre que educação é o oxigênio da minha vida e da minha família, de uma forma geral. Todos são educadores, gente que sempre está ligado à universidade e tudo mais. Eu tenho visto uma criatividade enorme
nessa forma como os pais, os diretores, os professores estão se relacionando com as crianças e os jovens. Você, na faculdade, deve sentir a mesma coisa. Sim. Você vem com determinado conteúdo, de repente os alunos começam a falar outras coisas, vão sugerindo, os alunos adoram mexer nessas tecnologias, né? E aí eles fazem com que o professor também dê um salto naquele conteúdo inicial e a coisa vá no sentido dessa criatividade. Eu vejo que nós ganhamos, claro, a presença do professor na sala de aula é sempre fundamental. No momento que pode, nós ganhamos nesse processo uma nova forma de relacionamento. Porque hoje os pais estão no meio do processo, a própria avaliação da aprendizagem é feita junto da presença dos pais, e o jovem está lá e tudo. É uma coisa nova que está acontecendo. Como é que tem sido para você esse contato com os estudantes, e sobretudo numa área de marketing que você trabalha, como que eles estão apreendendo os conteúdos e já estão começando a voar? Olha, professor, eu vi outro dia um meme na internet que era assim, né? O que fez com que as empresas passassem a acreditar em transformação digital? Tudo o que houve hoje, até hoje, não foi tão efetivo nesse sentido como o tal coronavírus. E isso acabou afetando também a área educacional. Eu estou, desde o dia 12 de março, para ser mais exato, dando aula quase todo dia para diferentes instituições por diferentes plataformas. Nós estamos aqui fazendo essa live pelo Zoom, mas o Zoom é uma delas. E o desafio dos professores foi eles tiveram que usar uma das principais crenças de Darwin, que é aquela história que ele colocou muito bem, resumiu muito bem na seguinte frase: a espécie que sobreviverá não é a mais forte e nem a mais rápida, é aquela que melhor se adapta. Certo. Os professores tiveram que rapidamente aprender essas plataformas e aprender a engajar um aluno que já era mais digital que ele. Essa geração, que são os nossos alunos, são nativos digitais. Eu nasci numa época em que não existia internet. Então, eu tive que me sintonizar com eles e eu tive que adaptar cada dinâmica de aula minha para que esse aluno simplesmente não cancele o microfone e a câmera e vá embora, que a nova forma de matar a aula agora é essa, né? O aluno tira o microfone, tira a câmera e vai embora. A gente tem tido muito sucesso, modéstia à parte, nas aulas da Unimetrocamp. Por quê? Porque de 30 em 30 minutos, pedagogicamente falando, eu interrompo a aula e faço uma atividade criativa. Legal. E aí o aluno, o que ele faz? Então, a gente tem algumas técnicas que estão sendo utilizadas nesse momento e que na aula presencial eu não precisava usar. O aluno simplesmente levantava e saía. Hoje, para eu segurar esse aluno, eu preciso colocar em prática tal criatividade, reforçando aquilo que eu disse anteriormente. Criatividade nasce em momentos de necessidade. Eu penso que nem que seja... Olha, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho um bonequinho aqui, quando o aluno está dormindo, eu falo, gente, o Mike está te olhando. Eu pego o boneco e mostro: você está fugindo da aula. E aí eles dão risada e ficam na aula. Estou de olho em você. Exatamente. Professor, eu tenho aqui do meu lado, eu não estou, obviamente, mostrando aqui, porque esse aqui é meu kit de emergência, eu tenho um monte de coisas aqui que, para eu prender a atenção do aluno, eu faço stand-up. E a gente tem que ter isso em mente. Então, aqueles professores que não conseguiam dar uma aula um pouco mais solta, um pouquinho mais descontraída, exatamente, estão tendo que fazer. Agora não tem jeito. Na internet, eu tenho que fazer isso. A gente está aprendendo muito, professor, com isso. Muito. Os professores estão aprendendo. A Jeanette Franklin, que está sempre conosco nas lives, é uma pessoa espetacular. Ela fala que para os professores é muito importante os dias que estamos vivendo. E para os professores e para os alunos, para as escolas, nunca será mais a mesma coisa, né? Mas ela quer saber o seguinte: me fala um exemplo prático e com criatividade que nós poderíamos implantar ou numa empresa ou na Prefeitura de Campinas. Me dá uma ideia, vamos dizer assim. Legal. Que Deus de cima chegou para você e falou: fala aí em meu nome, tudo que você... Olha, existe algo em educação, e a professora deve conhecer, né? As pessoas que estão aí nos assistindo e são da área da pedagogia,
que se chama metodologias ativas. Isso é algo que veio para ficar e eu estou aqui colocando um ponto que é consenso entre os educadores. Metodologias ativas é um conjunto de técnicas, é um conceito guarda-chuva. Então, a gente tem embaixo de metodologias ativas uma série de técnicas e de modelos que hoje não é um caminho sem volta. Por exemplo, o ensino híbrido. Eu ter uma carga horária da disciplina que intercala momentos em que o aluno está fazendo uma aula no seu espaço, no seu lar, e momentos que ele vai ter um encontro presencial. No pós-pandemia, hoje eu fiz uma live com uma instituição de São Paulo, eles já estão dizendo para os professores, olha, professor, das suas 5 aulas, 3 vão ser digitais e 2 vão ser presenciais. A sala de aula invertida, que é uma outra técnica que está dentro do conceito de metodologias ativas, no qual, em vez do professor simplesmente usar aquele tipo de aula, aquele monólogo, o aluno tem atividades que ele traz preparadas para a aula, para que a aula seja um centro de discussão de algo que ele fez, e não apenas aquela coisa do professor ficar mostrando slide. Eu, particularmente, sou contra a PowerPointização do mundo. Eu uso assim, menos slide e mais olho no olho. Então, a gente está seja no Zoom, seja fora do Zoom. E uma outra, eu acho importante colocar que eu, por exemplo, coloquei aqui o nosso amigo, o bonequinho, mas eu tenho um monte de atividades que eu coloco assim, do nada, eu tiro da cartola e falo, gente, vamos interromper a aula um pouquinho para a gente dar uma descontraída. Aí talvez alguns pensem assim, mas Tadeu, na sua área isso é fácil, porque você trabalha com criatividade e inovação. E se eu estiver dando aula de matemática? Gente, vamos esquecer essa relação que existe entre a seriedade daquilo que você fala, a exatidão daquilo que você fala e o mundo da criatividade. Criatividade cabe em qualquer aula. Isso depende muito do professor. Então, espero aí ter conseguido responder a questão que a professora trouxe. Mas cada vez as perguntas vão ficando piores, viu? Que bom, que bom. A Érica Pavan, ela diz o seguinte, Campinas é um polo tecnológico. Como aproveitar a potencialidade de nossas universidades, a Unicamp, a PUC, a Unip e outras instituições como a Metrocamp, nessa nossa mão de obra especializada, e como qualificar as pessoas que ainda não estão numa condição de conhecimento tecnológico suficiente para entrar nessa nova onda tecnológica do mundo, da sociedade sim. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer a nossa cidade crescer? Eu sei que é uma coisa bastante grande que ela está te fazendo, e eu queria te colocar também que 290 pessoas estão nos assistindo simultaneamente neste momento. Muito feliz por isso. Né? Fico feliz e agradecendo a cada uma das pessoas que está conosco aqui. Bom, eu te fiz uma pergunta difícil que a Érica passou para você. Que bom. Gente, assim, toda cidade tem... É um termo muito bonito, mas ele existe. Existe e é real. Né? A gente chama de ecossistema de inovação. Quem faz parte desse ecossistema de inovação? As ICTs, que são instituições de ciência e tecnologia, seja em nível municipal, estadual, federal, mas estamos falando aqui do município, foco no município. As universidades, as aceleradoras de startup, as incubadoras que estão dentro das startups, o pequeno empresário. A gente está falando de uma comunidade. As comunidades dos bairros, estão dentro dos bairros. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas a fim de ajudar. O que eu sinto como integrante desse ecossistema de inovação atuando na universidade? E o professor Coelho citou algumas aí. Como docente da Unicamp, por exemplo. A Unicamp tem lá a Inova Unicamp, tem a Incamp, que são organismos maravilhosos. Eu faço parte de uma startup que foi incubada dentro da Unicamp, que é a S Cosméticos do Bem, que é maravilhosa, que está prestes a lançar seu produto aí. Eu acompanho, eu faço mentoria para a Expertise-me, que é uma outra organização aqui de Campinas, que quer alimentar esse ecossistema de inovação. O que eu sinto, e eu vou falar que talvez seja a parte mais importante da nossa live, que a pergunta da Érica foi fundamental. O que eu sinto é que esse pessoal não está conectado. Eles estão trabalhando muito bem isoladamente. Então, o que Campinas poderia fazer
para se tornar uma cidade efetivamente considerada inovadora é juntar, professor. É criar fios condutores entre esses ecossistemas. Fazer com que eles efetivamente sejam um ecossistema. Porque hoje eles se chamam de ecossistema, mas eu vejo sistemas soltos e não conectados. Então, a próxima gestão tem que se preocupar muito com isso, em reunir representantes deste grupo e fazer com que essas conexões aconteçam. Porque hoje elas estão soltas, fazendo grandes trabalhos, só que isoladamente. E como inovação é uma área que ela é preponderantemente colaborativa, eu preciso juntar esse pessoal. Por exemplo, hoje uma empresa ela não sabe o potencial que a universidade tem para ela fazer uma inovação de fora para dentro. De procurar uma universidade e pegar um desafio de inovação que ela tem e colocar para ser desenvolvido na universidade. E ela poderia fazer isso. A universidade, por sua vez, tem startups que poderiam ter canais junto às empresas para que a empresa fornecesse aquela tecnologia para que isso aconteça. Perfeito. E aí vem a segunda parte da resposta. Essas pessoas que estão ainda fora desse mundo digital, eu diria que elas estão fora, eventualmente não tem uma banda larga, não tem, e isso está sendo um problema para a educação pública, porque muitos alunos não conseguem efetivamente assistir às aulas porque não tem uma internet que permita isso. A gente precisa, o município precisa começar a dar condições para que minimamente esse cidadão consiga entrar nesse mundo digital. E a gente vê em algumas cidades brasileiras que a gente tem praça pública, eu não vou citar o exemplo, mas tem muitos, que aqui a gente está focado em Campinas, que na principal praça da cidade tem uma internet de banda larga que funciona. São raros exemplos? Sim. Mas tem uma cidadezinha mineira que chama Santa Rita do Sapucaí, ali no Vale da Eletrônica, que é uma cidade que faz hoje o segundo maior evento, o principal evento de inovação do Brasil acontece em Santa Rita do Sapucaí. É porque lá tem uma grande instituição federal, né? Isso. Forma o Inatel. A área, gente espetacular, né? Sim, bom, sim. Paulo Afonso, ele é professor também na área de comunicação, é da área de teatro, é um grande escritor, é uma pessoa que escreve muito bem para teatro. E ele diz o seguinte: gosto do retorno presencial, né, das atividades, tanto artísticas como no processo de ensino. Como é que as pessoas vão fazer? Oi, professor, bom dia, estamos aqui. Cadê a tela na nossa frente? Como é que vai ser? Saudade do seu bichinho lá na tela. Ele está te perguntando isso. Eu vou reforçar um pouco o que você colocou, a questão nas cidades, né? A importância de que nas cidades haja uma apropriação da tecnologia e a cidade inteligente vire inteligente para todo mundo. Sim. Para quem tem recursos e tal. Então, por exemplo, se a cidade é inteligente, ela tem que implantar um sistema ligando os médicos dos postos de saúde, das unidades de saúde, com as pessoas, os técnicos de enfermagem com as pessoas, os médicos de família, para você criar um mecanismo de interação que vire uma coisa normal para todo mundo. Eu não preciso ir no posto de saúde para perguntar algumas coisas. Eu tenho que sair do meu trabalho para ir lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que justificar aquela falta e tudo mais. Então, é possível e é necessário criar esses mecanismos. Na área da educação também, a mesma coisa. No sistema de transporte, você está numa avenida, você tem que saber que vai ter um congestionamento ali na frente para você mudar de rua. Então, a cidade tem que ser inteligente para todos, através de cartazes, vamos dizer assim, dessas lâmpadas LED que são colocadas nos percursos, e assim vai. Então, eu acho que na área, por exemplo, do empreendedorismo, é que você pode fazer a passagem, Edna, da situação que você tem de só uma parte conhecer as coisas para outra que não conhece. Se você faz o empreendedorismo e os ensinam para outros como empreender e como, vamos dizer, assumir novas ferramentas de trabalho, você também terá condições de passar para a grande maioria da população aquilo que só uma minoria, que hoje é chamada privilegiada, tem
Então, enfim, para eu dar também um pouco da resposta que você deu na pergunta anterior. Sim. A Adriana Reitman, ela está fazendo um comentário que o assunto é extremamente importante, criatividade faz parte do ser humano, ela é professora também, e precisa realmente ser desenvolvida em qualquer área. Perfeita a colocação do professor Tadeu, ela está te elogiando. Muito obrigado. Parabéns a nós por trazer essa discussão nos tempos de criatividade para sobreviver. Para sobreviver, é isso. O ser humano, ele só sobreviveu porque ele é criativo. Mas, professor, eu me emociono de ver o Paulo Afonso participando dessa live, porque o Paulo Afonso foi meu professor na PUC. Não precisa falar o ano aqui, né? Porque a gente vai acabar revelando a idade também de todos nós. Mas o professor Paulo Afonso foi tão marcante na PUC que eu acho que não tem um aluno que não lembre daquelas aulas de teatro, da disciplina Expressão na Comunicação que ele ministrava. Era a aula mais aguardada de todos os tempos. Além de ser uma pessoa importantíssima para o teatro, né? Campineiro de São Paulo, do Brasil, enfim. Então, professor Paulo Afonso, uma honra reencontrá-lo aqui, fazendo essa pergunta para a gente. Eu tenho conversado, eu dou aula em 8 instituições de ensino diferentes hoje, né? Algumas em São Paulo, outras em Campinas, uma em São Caetano do Sul. E o que o pessoal está dizendo sobre o retorno, que é a sua pergunta, a questão do presencial versus o digital. Primeiro, quase todas essas instituições estão fazendo pesquisas para saber se os professores estão se sentindo à vontade a partir de setembro para voltar. Então, acho que o primeiro ponto é reconhecer que as instituições estão preocupadas com o professor e com os alunos também nesse retorno. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, todas estão assumindo que os encontros presenciais vão retornar, mas eles serão em menor número em relação à programação que existia anteriormente. Que o ensino híbrido, essa hibridização da gente ter uma parcela das atividades desenvolvidas, não necessariamente aula ao vivo no Zoom, mas o aluno vai ter ali um sisteminha da escola onde ele entra e faz suas aulas, inclusive aulas gravadas, não necessariamente o professor vai estar ali falando, e ele vai ter alguns encontros em que ele vai se reunir, não só para avaliações, mas porque o contato pessoal ficou provado nessa pandemia que ele é necessário. E no ensino superior, um pouco mais tranquilo, mas na educação infantil, eu tenho um filho de 8 anos, eu estou vendo ele sofrendo aqui nesse computador, assim, que é uma luta ver a professora tentando. Então, assim, esse novo modelo híbrido, eu acho que ele ganha espaço. Curso 100% presencial até pode existir, mas os alunos irão pressionar, porque já pegaram o gosto, para que algumas aulas sejam digitais. Então, professor Paulo, é isso. Ainda bem que o Paulo Afonso nos clicou aqui, porque o exemplo dele, para nós, é algo fantástico. Sim. Bom, eu fui professor da PUC durante 30 anos e da Unicamp por 35 anos. Aprendi muita coisa lá. Mas uma coisa que eu aprendi mais é dialogar, é ouvir os outros. Porque, na medida que você ouve os outros, a criatividade vem, a inovação acontece. Porque você sozinho, só se você sonhar de madrugada, criando alguma coisa espetacular. Mas é a soma do que as pessoas apresentam é que faz um processo coletivo funcionar. E aí a criatividade é marcante nesse processo, tá certo? Sim, Enfim, sim. Eu acho que aqui o McNeil Root está colocando, ele sempre participa do nosso programa, criatividade, interação e atualização fazem a diferença. É um comentário, mas é muito importante a gente saber que tem gente concordando com a gente aí. Vamos para frente, né? Jóia, com certeza, com certeza. Então, eu queria saber de você mais algumas coisas que você acha importantes. Por exemplo, o Paulo Marques, como fazer a interface da administração, que é uma área onde você tem pós-graduação, da administração pública atual e as novas tendências. Como é que a administração pública pode se colocar sendo moderna, sendo criativa, se aproximando daquilo que tem de melhor no mundo, fazendo parcerias e tal, para ela poder
enfrentar as dificuldades orçamentárias, como é que ela sai dessa crise. Se o orçamento era difícil na área pública, tanto no Estado como na União ou em Campinas, imagina depois da pandemia o que vai acontecer. É preciso uma liderança de junção de ideias, de gente que está junto, para a gente poder superar isso. Mas então, ele está colocando assim, como é que a administração pública atual e as novas tendências têm que agir para assumir esse processo de criatividade e inovação? Ótimo. Bom, primeiro, é claro, eu vou ratificar o que eu coloquei anteriormente, é necessário ter um gestor que acredite em inovação, que vê criatividade como sendo a saída para um momento em que produtos e serviços estão muito iguais. A gente tem hoje acesso à tecnologia. No passado, nem se pensava em fazer cerveja em casa. Hoje, você consegue produzir coisas, o acesso à tecnologia está muito mais fácil. Quando a gente tem uma liderança que acredita no tema inovação, essa liderança vai cuidar, no momento de compor o seu time de governo, de ter alguém ali que seja um pai, um disseminador desse tema dentro dessa gestão. E acho que é importante colocar que esse pai, esse time de inovação, assim como na iniciativa privada acontece, não são as pessoas que estão lá para terem ideias. Elas também podem ter, mas elas são motivadoras da comunidade, né, da sua cidade, da cidade em que ela faz a gestão, para que ela é articuladora, ela é um arquiteto, né, da inovação. Ela não é aquela pessoa que está lá trancada num aquário bonitinho, cheio de puff colorido, para dar ideia. Ela está lá para ser a motivadora, para fazer com que esse ecossistema interaja. Então, esse é um ponto importante, porque eu nunca vi uma gestão pública que algumas falam assim, eu tenho uma área de inovação aqui, aí abrem os editais, mas me parece ser uma coisa muito colocada na base da obrigação. Eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ter o que dizer lá na frente. Não há uma legitimidade, há simplesmente, olha, eu tenho que fazer. Me parece um pouco isso daí, professor, como algumas empresas que, assim, elas são zero sustentabilidade, mas elas dão um jeito de fazer uma ação sustentável para elas poderem dizer que são sustentáveis. É o famoso lavar o carro para fazer chover, né? Então, o que eu costumo dizer, quando há essa mentalidade, essa crença legítima no tema, a coisa se dissemina. Se hoje, o que eu sugiro para uma gestão pública? Ter efetivamente uma área de inovação, uma secretaria que pode estar junto com outras, mas no nível federal isso existe, mas não funciona, ok? No nível municipal isso é bem desejável, porque a cidade tem mais agilidade para fazer isso. Então eu tenho certeza que se isso for pensado e estruturado com pessoas que são efetivamente, têm diálogo, e vou pegando o seu gancho, professor, do diálogo, inovação e criatividade, a gente tem que ter várias vozes participando disso, a coisa acontece. Aí, a tal da cidade inteligente se torna inteligente e inovadora na prática. Porque o que acontece? O cidadão lá na ponta, ele só sente que é inteligente e inovadora quando chega nele, quando ele percebe no dia a dia, quando é tangível. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o meu ponto de vista também, viu, Tadeu? Bom, outro dia eu fui numa reunião de bairro e jovens me questionaram como é que é essa questão da administração pública municipal e tal, como é que ela faz? Ela está sempre a reboque dos acontecimentos. Por exemplo, acontece um problema, vai tentar corrigir. Acontece outro problema, tenta corrigir. É como aquele cara que mexe os pratos no circo, e mexe o primeiro, a hora que ele está no último, o primeiro prato começa a cair. E aí ele vai atrás. Então, eu respondi para ele assim como a figura do futebol, que eu conheço bem. Se você tem um time de futebol, a sua defesa pode ser muito boa. Mas se o seu meio-campo não for bom e distribuir as bolas para o ataque, e o ataque não segurar a bola lá na frente, o que acontece? A bola volta contra a sua defesa de novo, não é verdade? Então, se você atinge as coisas na dianteira, você não se antecipa, você está sempre tomando gol, por melhor que seja a sua defesa. Então, uma administração pública não pode só responder às demandas, mas ela tem que provocar demandas, que é esse sentido que talvez todo mundo esteja cobrando aqui, né? Então, quando você tem, por exemplo, no caso da Unicamp, em torno da Unicamp tem lá um polo grande, que vai ser um polo de alta tecnologia e de, vamos dizer assim, produtos da inteligência, né? Colocadas
isso da geração de startups, de novos processos e tudo mais. Acho que está num momento que a gente tem que buscar parcerias. Por exemplo, só Campinas, com a sua Secretaria de Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Inovação, com a IMA, então, não é suficiente. Vai precisar de forças com o governo do Estado, com o governo federal, com as empresas, com as universidades, para você gerar esses novos polos de desenvolvimento e criar essa disseminação da inteligência, como você colocou muito bem. E o Claudinei Fortes, ele que é formado num monte de coisa. Ele tem 5 cursos de graduação e uns 30 de pós-graduação. Esse cara é forte, como o próprio nome diz. Então, em um mundo no qual a inteligência artificial é cada vez mais presente no cotidiano, não seria hora de repensarmos em trazer nossos alunos para essa realidade? Em um mundo de computador e algoritmos quânticos, essa coisa moderna, todo mundo fala, em nanotecnologia e assim vai, nós ainda estamos falando de gestores desviando merenda escolar. Sim. Né? Quer dizer, na medida que você quer pensar no futuro, tem gente roubando respirador, roubando merenda escolar, roubando um monte de coisa. Quer dizer, o dinheiro que você tem que usar para a sociedade, fica um grupo sempre pensando em desviar dinheiro público e nessas questões. A outra coisa que ele pergunta é, a inteligência colaborativa não deveria ser uma disciplina obrigatória na rede pública? Como se fosse assim, os alunos que saem das escolas estaduais, que estão no ensino médio, né? Eles teriam que ter, na sua formação, uma forma de compreender como é o mundo da empresa, o mundo do emprego, do trabalho, buscando não só o seu emprego formal com carteira assinada, mas como também aquele emprego que ele mesmo vai fazer de si mesmo, criando sua própria atividade. Bom, o Claudinei é fogo, eu falei que ele, cara do ramo, te apresentou coisas aí difíceis de responder. Vamos lá. Legal. Eu vou colocar os dois lados dessa moeda. Primeiro, a questão de inteligência artificial, robótica, manufatura aditiva, não são nem mais tendências, são fatos, isso já está aí. Campinas é um polo tecnológico e nós temos aqui o privilégio de ter universidades que têm cursos de engenharia, colégios técnicos, que estão, de alguma maneira, trabalhando esses temas nos seus cursos, nas suas formações, mesmo em formações complementares, cursos de extensão, cursos livres e por aí vai. Nós temos uma estrutura aqui que é uma terra muito fértil. Saber utilizar essa estrutura para fazer com que a gente tenha excelentes profissionais, desenvolvedores e que participem da evolução da inteligência artificial, isso é fundamental e talvez nós tenhamos aqui essa terra fértil melhor do que qualquer outra região. Não é à toa que Campinas é conhecida pela força do seu polo tecnológico. Então, eu acho aí que eu sou otimista com relação à evolução da compreensão e do uso de sistemas de inteligência artificial, robótica e afins, dessas chamadas da fusão homem-máquina, que a gente costuma dizer, né? Que está cada vez mais comum. Eu acho que Campinas é uma ilha de excelência nesse aspecto, mas pode ser muito melhor. Depende muito de incentivo, dessas parcerias que o professor Coelho está colocando. Desse cruzamento entre gestão pública, iniciativa privada, ecossistema de inovação. Eu acho que tem muita gente que está precisando conversar para que isso evolua mais rapidamente. Agora eu vou colocar o outro lado da moeda, né? O que se diz, não só na área acadêmica, mas entre os empresários, é assim. Esses sistemas de inteligência artificial, que é representado pela magnitude de um Watson da vida, da IBM, computação quântica, todos esses termos que estão permeando a nossa vida, hoje estão exigindo das escolas, e eu estou falando em escolas de uma maneira geral, uma visão diferente do currículo. Além da competência técnica, é importante desenvolver as competências comportamentais. Por quê? Porque são essas as competências que vão ser mais exigidas a partir do momento que eu tenho um sistema que, de maneira mais rápida e eficaz, faz aquele trabalho automatizado. O Fórum Econômico Mundial fez um estudo em 2015, é muito legal comentar isso,
em que eles elencaram as 10 competências que vão ser exigidas dos profissionais, seriam exigidas dos profissionais nesse ano em que nós estamos, 2020. Eles fizeram isso em 2015. Quando a gente olha para as 10 competências, são 10 competências comportamentais. Solução de problemas complexos, empatia, habilidade para trabalhar em time, inteligência emocional e esse assunto, que é o assunto da nossa live, criatividade, em 2015 era a 10ª competência mais importante. Em 2020, segundo o Fórum Econômico Mundial, no seu estudo Future of Jobs, Futuro do Trabalho, está em 3º lugar. E vejam vocês, nós estamos num momento em que essa disciplina sugerida pelo professor Coelho, as escolas, nos modelos pedagógicos que ainda são vigentes na maioria, colocam essas disciplinas como optativas. Veja que paradoxo que a gente está dando um tiro no próprio pé. Essas disciplinas relacionadas ao desenvolvimento da criatividade, elas têm que participar do eixo principal de ensino. E não como, se o pai quiser, o aluno vai aprender robótica e tem que pagar a parte isso. Gente, isso é o fim da picada. Percebem? Então eu mostrei os 2 lados da moeda aí, para dar um overview. Bom, vamos continuando. O Valdezir Saraiva, o carioca, grande carioca, que na área de eventos, ele fotografa, ele filma, ele produz materiais, né, que são materiais gráficos, digitais, ele edita muito bem, é uma pessoa espetacular. Ele está mandando um forte abraço para nós dois, dizendo que somos grandes educadores e profissionais. Poxa vida, isso para nós motivo de orgulho. Grande carioca. Ele disse que tem sorte de aprender muito e que gostou da qualidade da nossa live, tá certo? Bom, obrigado. Eu queria dizer a você e a todos que nós estamos, agora são 4 para as 6, nós vamos até às 6h10, tá bom? Então, que bom. Vamos concentrando aí as nossas respostas, né? Eu queria, então, colocasse um pouco mais para nós, assim, se você pudesse colocar para nós alguma coisa que você tivesse uma carta na manga, o que você recomendaria para as pessoas? Do tipo assim, uma pessoa vem para você desesperada, eu estou nessa crise, nessa pandemia, não sei o que fazer, já tive acesso a isso ou aquilo, não consigo nada, como é que eu me viro? Eu queria de você orientação para a pessoa. Também eu fui numa grande empresa hoje à tarde, visitar lá as suas instalações, tinha pouca gente trabalhando, um monte de gente em home office, e as empresas também criando suas alternativas. Então, o que as pessoas e as empresas deviam fazer na sua orientação? Coisas rápidas, mas concretas, que elas podiam começar a aplicar desde já, e já pensando também no pós-pandemia. Legal. Olha, uma empresa geralmente atua num determinado segmento, se torna especialista naquilo que faz, começa a fazer muito bem, começa a ganhar dinheiro, e aí vem um fator externo, que pode ser tanto um vírus quanto um concorrente, quanto um gafanhoto, quanto ciclone bomba, né? E aí a empresa fala assim, gente do céu, estava indo tudo tão bem, né? O que vocês usaram, né? O que você vestiu no Réveillon? O que aconteceu, né? De 2019 para 2020? Existe algo, é uma característica humana, que quando afeta o empresário, o pega de calça curta, literalmente, no meio do ciclone bomba, que eu chamo de presunção. O que é presunção? A gente começa a navegar, né? Enfrenta as ondas, e aí, quando a gente está ali num momento tranquilo com o nosso barquinho, a gente pensa assim, agora eu já aprendi pra caramba com aquelas ondas anteriores, agora é só pescar e curtir esse oceano azul. E não é assim. O que aconteceu nos últimos anos, independentemente do coronavírus, a gente já vinha numa transformação muito grande no universo corporativo. E quando eu falo universo corporativo, eu falo do alfinete ao foguete, de empresas grandes para pequenas. O nosso mundo, a transformação digital, a aceleração de tecnologias. Por outro lado, a democratização do acesso a tecnologias. Começou a mudar tanto os blocos econômicos, o jogo de forças global, quando a gente pensa em novas forças econômicas no mundo.
mudou o jogo como um todo. E algumas empresas demoraram muito para reagir. Então, se empresários estão nos ouvindo hoje, e aqui me entendam bem, eu reconheço que não é fácil o momento. Eu não sou nem um ponto aquela pessoa que é deslumbrada com excesso de otimismo. Eu sou de uma corrente realista. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, nadar bastante, como diz a Dory do Nemo, continue a nadar, para que a gente passe por isso. Mas se eu posso dar uma sugestão valiosa, é assim: para aquelas empresas que conseguirem sobreviver, e eu espero que todas aqui sobrevivam, vamos começar a ter um olhar para fora, para além do nosso umbigo. Eu tenho visto muitos empresários que mergulham no problema e não conseguem sair desse transe e olhar um pouco o mundo lá fora. Esse é o momento, se eu posso dar uma sugestão prática, para a gente olhar para o conjunto de negócios que estão sendo impactados por essa pandemia e tentar descobrir assim, por que alguns poucos estão se dando bem, independentemente de ser fábrica de álcool em gel, porque aí está claro porque está se dando bem. Eu não estou falando de fábrica de álcool em gel, de fábrica de máscara, nada. Eu estou vendo algumas pessoas que estão se reinventando muito rapidamente. Será que pelo fato de eu ter uma empresa estabelecida com um monte de colaboradores, será que isso não está me tornando um transatlântico que, para fazer uma curva, é uma luta? Será que eu não preciso olhar para aquele barquinho pequeno que vira com a onda, que desvira, mas que sobrevive? A gente tem que aprender muito, a gente tem que aprender a olhar lá para fora e falar assim, puxa, deixa eu sair um pouquinho do meu transe, do meu problema, deixa eu sair um pouco da notícia ruim, deixa eu olhar o que tá dando certo e parar para pensar e ouvir também o que as pessoas da sua comunidade, dos seus colaboradores, dos seus stakeholders, o que eles estão pensando. Porque, geralmente, a gente começa a achar culpados, deixa eu sair uma caça às bruxas. Aí a gente joga a culpa em entidades abstratas. Isso é o mercado, é o governo, é isso e aquilo. Eu penso que a gente tem que começar a criar... assim, se eu não me preparei, eu preciso começar a me preparar, porque a gente não quer que as pragas do Egito venham e nos afetem aqui, se bem que os gafanhotos começaram a chegar. Mas muitas empresas, eu não tenho dúvida, foram pegas de calças curtas, porque lá atrás não fizeram, por exemplo, a sua transformação digital. Eu dou aula, professor, em algumas escolas que demoraram muito para reagir, porque sempre falavam o seguinte, Tadeu, nosso curso jamais vai ser online. Isso é a mesma frase do comandante do Titanic, quando ele disse, nem Deus afunda esse navio. É a mesma coisa. A gente tem que começar a encarar o seguinte, Heráclito, na Grécia Antiga, já dizia, não há nada permanente exceto a mudança. A gente tem que ter uma estrutura que pense em mudança, que faça gestão da mudança. Isso serve para a gestão pública também. Tá certo. Bom, eu estou de pleno acordo, né? Eu tenho uma experiência bastante grande na área pública, porque já fui deputado federal, tive que fazer leis, eu trouxe o Poupa Tempo para Campinas, a gente criou a região metropolitana de Campinas, junto com o governo do estado, naturalmente, com muito esforço para criar. A gente atuou em diversas áreas, criei na área privada, na PUC, criamos um projeto que fez a PUC se tornar uma universidade de referência no Brasil. O hospital da PUC cresceu em função de atuação nossa em Brasília também, para trazer recursos para o hospital e tudo mais. Na Metrocamp também como iniciativa privada, depois como secretário de obras de Campinas, junto das comunidades, eu aprendi a mexer com a inovação. Porque no momento em que você tem a crise, você tem a dificuldade. Eu nunca passei por um orçamento gordo, só orçamento com grande dificuldade. Na PUC, no final do governo Sarney, a inflação era de 80% ao mês. Ao mês. Isso. E eu tinha que administrar isso. Pessoas querendo salário, alunos não querendo pagar mensalidade. Como é que você cria isso? No meio do bojo de tudo isso, surgem lideranças, pessoas que ajudam, pessoas que compreendem a crise. Eu acho que o que você está colocando aqui para nós hoje é um ensinamento de que, primeiro, não tenha medo das mudanças. Segundo, aproveite as ondas, porque as ondas passam e se você não subir no cavalo arreado,
ele passa e você não sobe mais depois. Não vai esperar essa onda passar, porque lá na frente você não estará preparado, porque a tecnologia hoje, ela avança a passos exponenciais e ela não te espera. A terceira coisa é que, se você não se juntar com os outros, você não consegue fazer nada sozinho, porque numa sociedade tão interdependente, você tem as empresas, tem as pessoas, você tem as igrejas, você tem os sindicatos, todo mundo tem os seus objetivos. E os objetivos maiores de toda a sociedade, o que é? Qualidade de vida para todos. Então, acho que a criatividade e a inovação devem estar nessa direção de você criar, com instrumentos modernos, formas de trazer para todos um melhor conforto de vida, na cidade, na sua casa, no seu trabalho, e gerando oportunidades que talvez ele não tivesse se ele não for criativo e inovador. Então, eu queria ouvir suas palavras. Certamente nós estamos quase chegando no final. Eu queria te ouvir para você falar e dar o seu encerramento. O professor é plenamente de acordo, as colocações muito sensatas, equilibradas, de alguém que tem uma trajetória por diferentes dimensões, na pública, na privada. Eu tive a alegria de ser aluno da PUC e falo com muito orgulho, hoje como docente lá da pós-graduação, dos cursos de especialização da Unicamp. Eu olho, às vezes, da Unicamp ali para a PUC e falo, puxa vida, o quanto isso são instituições importantes para a cidade, no desenvolvimento de pesquisa. Eu acho que a palavra-chave é colaboração, que foi muito bem colocada. Eu comentei que o ponto principal da nossa live foi essa proposta, que não é minha, é do mundo. Todo mundo entende que isso é verdade, mas eu estou aqui reiterando a importância de se conectar a esse ecossistema, de ouvir as diferentes vozes que podem ajudar, e isso eu trago para a iniciativa privada, para a gestão pública. Inovação é algo que, às vezes, você tem um pedaço de uma ideia e a outra pessoa tem outro pedaço. A hora que você junta, você, como num quebra-cabeça, encaixa perfeitamente. Essas áreas, tudo que está acontecendo do ponto de vista de inovação não é moda, não é tendência, são fatos. Isso veio para ficar. Esse novo olhar, essa nova mentalidade que está aí, é o que está separando as pessoas que estão conseguindo sobreviver a essa pandemia, a esse momento de isolamento social, daquelas que logo no começo não entenderam o que estava acontecendo. Já vi uma previsão feita pelo Bill Gates e outras pessoas lá atrás de que nós teríamos uma pandemia, né? E ela veio, de repente, e está aí. Agora, a gente vai passar por ela, e aquelas pessoas que aprenderam e levar esse aprendizado para frente, a live, inclusive, eu tenho certeza que ajudou, professor, nesse sentido. Eu quero agradecer muito pelo convite, por essa honra de dividir contigo esse momento, né? Essa 1 hora e pouco que nós ficamos aqui, em que eu também aprendi muito contigo e com as perguntas de pessoas sábias que nos ajudaram. Obrigado mesmo de coração. Eu é que agradeço, Tadeu Bretas, grande professor, um expert na área de marketing, de inovação, de criatividade. E para mim é que foi um orgulho estar com você. E a gente queria agradecer a participação de todos e dizer que não foi possível, naturalmente, responder a todas as perguntas. Aquelas que nós não conseguimos responder, ou vamos responder no próprio espaço do Facebook, ou vamos encaminhar para as pessoas. Queria agradecer a todos e dizer o seguinte: nenhum de nós pode prever as coisas do amanhã, mas uma coisa nós podemos prever, é a nossa atitude em relação ao amanhã, que tem que estar disposta a enfrentar os desafios, e se houver um mar mais tranquilo, remar no mar tranquilo também. Mas se o mar estiver revolto, nós temos que estar juntos superando isso. Um remo só no barco não nos tira da tormenta. Vários remos e vários motores trabalhando juntos nos fazem sair da tormenta. Então, a criatividade e a inovação, para nós, eu, professor Bretas, é um pouco isso. É um sentido de nos aguçar para enxergar o futuro com as ferramentas tecnológicas que são as já surpreendentes de hoje
e que vão nos surpreender cada vez mais no futuro. Então, Bretas, muito obrigado pela sua participação. Você só enriqueceu esta live. Eu tenho feito várias lives com educadores, pessoas do mercado, e agora alguém que fala tão perto do coração da gente para nos estimular. Mas não é só um estímulo do tipo, olha aqui, é um pontapé, vai para frente. Não, é um estímulo com base na ciência, na pesquisa e no trabalho que desenvolve junto a empresas, a instituições educacionais, que nos dá esse norte. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Não pode falar para ele. Opa, vamos falando mais um pouquinho enquanto isso, né? Então, fala Muito mais bom. alguma coisa aí. Tem uma frase que eu vou pegar o gancho, eu acho super importante, que é, ainda dentro do nosso barco, né, que é aquela que mar calmo não forma bom marinheiro. Tem duas coisas que eu falo para os meus alunos que eu gosto muito, né? A primeira é essa, mar calmo não forma bom marinheiro. Quando a gente toma água, a gente aprende. E nós estamos tomando água. Salgada ainda, é bom lembrar. E a segunda, eu pergunto para os meus alunos assim, vocês já ouviram falar de Alexandre o Médio? E eles dão risada, né? Eu falei, olha, pois é, se você quiser ser Alexandre o Médio, você vai ficar no pior lugar do mundo para se estar. É onde tem mais gente. É o mundo das pessoas razoáveis. Você tem que pensar grande, então seja Alexandre o Grande. E eu digo isso porque muitas pessoas olham para a criatividade e inovação e falam assim, isso não é para mim. Meu caro, não fique se subjugando, né? Não fique se auto-sabotando. Coloque na sua cabeça que isso é uma coisa que está dentro de você. Se você começar a olhar só para o problema, ficar concentrado nele, Nietzsche tem uma frase muito sábia, ele diz, quando você começa a olhar muito para o abismo olha para você. Então, que as pessoas que estão nos assistindo não deixem que esse momento que nós estamos passando seja motivo para que você caia ainda mais nesse abismo. Não olhe para o abismo, olhe para o céu. Então, eu e a Silvia, aliás, aqui atrás de mim tem um quadro pintado pela minha mulher, Silvia Coelho, que é uma pessoa maravilhosa e, além de engenheira, mestre na área de educação e multimeios, ainda é pintora. Então, eu queria dizer uma palavra do Al Ries, que você conhece da área do marketing. Sim. Dizia o seguinte, não seja como o marisco, que fica entre a pedra e a onda do mar. Ele aponta a onda e a onda leva ele ainda bate na pedra e se arrebenta. Então, ou você é a pedra ou você é a onda do mar e vá para frente, porque tudo o que nós já passamos já nos mostrou que nós superamos muitas coisas. O mundo já superou pragas, doenças, guerras e todo um processo de concentração de riqueza que está fazendo muita gente ficar com menos poder aquisitivo e tudo mais. Mas nós já superamos uma grande parte disso. Agora é o momento de nos somarmos e superarmos ainda mais. Muito obrigado, acho que nós temos que desligar agora. Um abração. Muito obrigado, professor. Forte abraço. Tchau. Tchau aí, Bretas, para todo mundo. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado.